É um prazer muito, muito grande mesmo chegar e ter essa chance de conversar com você. E eu achei que assim uma coisa que acontece meio de supetão, não é? Afinal, você estava aí e coincidentemente eu entrei na sua casa, ou no ambiente onde você está falando. Você parou e disse, ué, o que esse cara está fazendo aí? O que ele quer dizer? Quem é ele? Seja lá o que for. Por qualquer que tenha sido a razão, no entanto, você ainda está aí. E por estar aí, eu agradeço a você a atenção. Porque eu sou o quê? Eu sou um falador do Evangelho. Eu sou um anunciador de boas novas. Eu estou aqui dizendo a você, Deus está conosco. Eu estou aqui dizendo a você de todo o coração, e você olha para mim e está vendo que eu não estou com conversa fiada, não estou aqui teatralizando nada, nem fora nem dentro. Você sabe que quem está aqui diante de você é quem está aqui dentro de mim, sou eu mesmo, com a inteireza que me faz dizer a você que se fosse de outra forma, eu estaria sob grande, grande juízo divino. Porque pouca coisa pode ser pior do que uma pessoa pretender falar de Jesus, falar de Deus, sem que carregue no coração uma disposição interior de primeiramente ter provado e provar aquilo todo dia como verdade para ela própria, para então abrir a boca e dizer qualquer coisa para qualquer um. Porque se eu viesse aqui apenas porque pensasse que era interessante, porque tem tanta gente que de fato para ouvir qualquer coisa, ouviria a mim também, e não trouxesse dentro do coração, antes de tudo e sobretudo e para além de tudo, de um modo tão absoluto, que viesse e venha excluir tudo mais, que é aquela certeza de que eu estou aqui falando pela convicção de que Deus vai falar com você uma palavra de vida. Esta é a razão pela qual eu estou aqui. Quem eu sou não importa. O Evangelho é o que eu tenho a anunciar. E eu quero dizer a você que eu faço na presença de Deus e na presença dos olhos sinceros do meu próximo, com toda a sinceridade do meu coração. Eu quero ler com você um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se, vestiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, vestido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a própria cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora,
vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura que eu estou falando. Que Escritura? Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esta é a palavra do Evangelho, conforme o apóstolo João, discípulo de Jesus, e que escreveu o presente texto já depois dos 90 anos de idade. Por que eu estou falando com você a respeito disso? Eu estou falando isso por uma razão simples. Tem muita gente em casa, em qualquer lugar, que ouviu essa leitura, falou, ué, que negócio esquisito. Esse homem, ele não parece um padre, um sacerdote católico, não parece um pastor protestante, nem um bispo evangélico, nem qualquer outra coisa do gênero. Está aí lendo o Evangelho de João, leu quase o capítulo inteiro, sentado num lugar, e eu não sei qual é a dele. Bom, eu não estou aqui representando estereótipo nenhum, como eu disse, eu sou só um anunciador de boas novas, estou só anunciando o Evangelho. Aí você diz, mas para piorar, você ainda escolhe para ler um texto que tem cheiro de vela, tem cheiro de mármore, parece coisa assim de cerimônia papal, daquele lava-pés, que é cumprido e manifesto como rito de humildade, um negócio esquisito, não se aplica ao dia a dia. Já eu penso o oposto. Eu acho que se a gente não praticar isso aqui todos os dias e o tempo todo, a vida não se torna viável. Jesus está construindo de maneira dramática uma parábola do significado de viver, de existir, de ser. E começa a narrativa de João dizendo que era antes da Páscoa e Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí prossegue mais adiante dizendo que é durante essa ceia que está acontecendo ali com todos os apóstolos presentes, no mínimo, provavelmente mais outras pessoas, que Jesus naquele ambiente, sabendo que viera do Pai, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele do Pai viera e para o Pai voltava, é que ele se levanta, tira as suas próprias roupas, se cinge com uma toalhinha, pega uma bacia com água e sai lavando os pés dos seus discípulos, parando, lavando pé a pé, pessoa a pessoa, até que ele vai chegando já próximo de Pedro. E quando ele vai chegando aqui para lavar os pés de Pedro, Pedro vira para ele e diz, olha,
os meus pés, os meus não. É que esse pessoal não se enxerga, mas eu me enxergo mais do que todo mundo. O Senhor é o Senhor, eu sou eu. Os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus disse, olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Então, se você não admitir isto, não aprender a receber de mim, se você não puder crer que eu sou aquele que serve, se você não puder crer que eu sou manso e humilde de coração e que ofereço descanso às almas humanas e que estou aqui para servir, se você não puder crer que eu sou assim, você jamais será assim. E eu jamais vou poder te enviar como quem envia a si mesmo para os outros. Para você poder ser enviado, um enviado meu, você tem que aceitar. Você tem que aprender a receber, a acolher, a entender que para me repetir, para levar ao mundo quem eu sou e para ser um enviado que não apenas conta uma história, mas experimenta a mensagem para o seu próprio bem, você precisa primeiro aprender a acolher a graça, a receber o serviço, a dádiva. Eu sou o Deus que lava pés, que cuido de cutícula dos meus discípulos, dos meus filhinhos. De outro lado, você tem que aprender isso, que é para você poder ser assim. Porque se você não for assim, você nunca será ninguém, nunca será você, nunca terá coragem de ser, nunca vai poder tirar roupa, vai viver, vai existir mascarado o tempo todo, não vai ter essa coragem de tirar as roupas, de botar a cara para fora, de ser você e de servir o próximo. É só quem tem consciência de quem é que tem o despojamento de se mostrar e de ter a alegria de lavar os pés dos outros, de servir, de se oferecer, de carregar bondade, de não ficar pensando quem eu sou nessa função, nessa hierarquia, nessa escala, nessas importâncias. Eu sou diplomado, ele não é, ela não é, eu sou homem, ela é mulher, eu sou macho, ela é fêmea, ou eu é que trabalho, ele apenas é o homem que está desempregado em casa, então que me ouça, porque agora quem está com poder na mão sou eu. Aí fica essa coisa horrorosa, diabólica, nojenta, asquerosa, simplesmente porque um monte de gente insegura, um monte de gente que não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que aguarda depois da morte, por isso não sabe como viver, não sabe qual é o sentido da vida, fica medindo tudo a partir do que essa sociedade feita de valorizinhos pobres, mesquinhos, perversos, por agentes perversos, egoístas, instituições políticas cebosas que não assumem responsabilidade, religiões extremamente adoecidas, fanáticas, autocentradas, que enxergam só o próprio umbigo, se é que tem umbigo, se é que nasceram de qualquer coisa a não ser da sua própria maldade. E aí você fica respondendo a esse jogo todo sem saber que a vida é outra coisa. Por isso é que isso aqui não tem nada a ver com rito papal, embora isso seja feito em alguns grupos religiosos como rito não tem nenhum sentido, é só um presépio. Agora, como parábola da vida, que é o que Jesus está dizendo a todos e a Pedro, quando disse, olha, se eu não fizer isso em ti, se você não aceitar isso, você não tem parte comigo. Você não vai saber quem eu sou assim. E quem me representa, quem vive comigo, é assim também. Caminha nesse espírito, se não for assim, não me conhece, eu não conheço, eu nunca vi. Mas Pedro ainda assim não percebeu a gravidade do que Jesus tinha dito. E aí disse, tu nunca me lavarás os pés. E Jesus disse a ele, o que eu faço tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Porque se eu não te lavar, tu
tu não tens parte comigo, então eu não vou nem explicar a você, Pedro, acolhe que é assim, aceita que é assim. Porque se você não aceitar, sem que haja necessidade de que a lógica te convença de que é melhor assim, não faz sentido. Porque é sinal de que você não carrega no coração esse espírito. Então, mesmo que você não esteja compreendendo tudo, aceita. Aceita agora, Pedro. Você vai compreender depois. É bem verdade que esse depois pode ser muito depois para alguns, pode ser algum tempo depois para outros, pode ser nunca para outros tantos, e pode ser logo mais para quem tem só um pouquinho de paciência. Talvez só alguns minutos de paciência a mais. Porque foi alguns minutos depois que Pedro aceitou que Jesus o lavasse também, que não resistiu a essa dádiva do amor, da graça, da bondade divina, antes, pelo contrário, a acolheu. Foi depois disso que Pedro veio a compreender. Porque se você tem um pouquinho só de paciência, se você se submete à palavra e crê nela, mesmo que você não esteja entendendo tudo, porque a sua mente ainda esteja tão viciada e condicionada por tantos padrões mentirosos e falsos e perversos, e orgulhos bestas e etiquetas de chimpanzés supostamente civilizados. Mas mesmo assim, se você, alguma coisa diz que é verdade, é a palavra de Deus, acolha. Mesmo se você está compreendendo tudo, acolha, aceite. Porque quem recebe isso, recebe aquele que está trazendo essa bondade. Quem está trazendo essa bondade é o Espírito Santo, é Jesus, é o Espírito de Jesus, é a palavra de Jesus para nós. E quem acolhe, recebe aquele que está enviando a mensagem. É totalmente acolhedor, passa a ser receptáculo dessa realidade no coração e vai sendo mudada por ela. Mas logo a seguir, se você tem essa paciência de acolher, os seus olhos vão se abrindo, conforme aqui diz que Jesus, quando terminou o processo, pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo assim, sendo quem eu sou, faço como eu faço, por favor, façam assim uns com os outros. Façam assim uns com os outros. Aí você vira para mim e diz: bom, mas você não acha que essa é uma palavra para religiosos, para monges, para seres consagrados a um projeto diferente de existência? Eu digo que não. Eu acho que é o diabo que está dizendo isso para você. Mas esse não é um convencimento que vem do Espírito de Deus, porque veja bem como é que Jesus coloca tudo isso. Ele diz: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. E mais adiante, ele diz o seguinte, verso 17 do capítulo 13. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se vocês sabem que é assim, pratiquem isto. Vivam com esse olhar, tenham essa atitude, carreguem esse espírito, essa coragem de ser, de lavar os pés do outro, de cuidarem uns dos outros. Vocês precisam se ajudar, se servir, se cobrir, se proteger, se catar. Até macacos fazem isso, se catam. Por favor, aprendam a lavar os pés uns dos outros, senão os chimpanzés vão julgar vocês. E ele conclui dizendo: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E aí ele disse: porque no meio de vós um é traidor. É o traidor que não aceita esse negócio. Até Pedro, no seu afã de dizer não, de
de ser assim aquele servo macho, aquele apóstolo que diz: Senhor, eu sei o meu lugar, eu sou um pecador desgraçado e tu és Deus, então jamais deixarei de me enxergar e jamais permitirei que tu laves os meus pés. Mas era uma fala da bondade. Agora Judas não disse nada, mas saiu e foi embora. Deixou até que se cumprisse o rito nele, mas a mensagem não lhe entrou no coração. Por isso é que Jesus disse: eu não estou nem falando de todos, porque um de vocês é diabo. Então não fique pensando que o que eu estou dizendo aqui é uma coisa que diz respeito a um grupo especial de pessoas, monges e religiosos, não. Só não diz respeito a quem é diabo. Agora, quem não é diabo deve saber que essa é uma palavra que lhe diz respeito. Porque se não for para viver assim, não dá para viver de modo algum.